Boa tarde. Eu gostaria de iniciar esse webinar de maneira um pouco diferente. Peço a todos que estão aqui ao vivo, que disponibilizaram um tempinho para poder conhecer um pouco mais ou ouvir o que a ArcelorMittal, junto com a Barbieri, tem a falar sobre Light Steel Frame. Que vocês façam uma lista, mesmo que seja mental, sobre os benefícios que vocês conhecem ou acreditam estar relacionados à produtividade, ao custo e à sustentabilidade desse sistema. Aí, o desafio, na verdade, ele vai ser para o nosso time de especialistas aqui presentes. Eles terão que abordar todos os pontos que o nosso público listou, mesmo para aqueles que fizeram uma lista mental. Bom, brincadeiras à parte, pois infelizmente a gente não tem um vidente aqui no grupo, o que queremos dizer aqui é que as apresentações serão tão interessantes que com grandes chances nós vamos explorar todos esses benefícios e, se possível, trazer novos para a discussão. Bom, fica o desafio. Muito bem, eu sou Alexandre Gama, gerente de desenvolvimento da construção na ArcelorMittal Brasil, e gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a todos presentes neste evento, que traz para a discussão o sistema construtivo industrializado, formado por estruturas de perfis de aço galvanizado, que dão sustentabilidade para a construção, seja de paredes, telhados, o Light Steel Frame. Só para contextualizar, o Steel Frame chegou ao Brasil em meados da década de 90, e apesar de estar há bastante tempo aqui, ainda passa por um processo de aceitação no mercado brasileiro. Contudo, ninguém tem dúvida de que o sistema é inovador e que possui grandes chances de expansão nesse mercado, competindo com as construções de sistemas convencional. Podemos listar diversos benefícios na aplicação do Steel Frame, como agilidade na construção, redução do peso da estrutura, precisão na execução, melhor isolamento e a maior opção de acabamento, sustentabilidade e, no final das contas, melhor custo-benefício. Bom, mas eu, particularmente, sou entusiasta desse sistema e poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas eu vou deixar que o nosso time de especialistas explore esses assuntos nas suas apresentações. Por isso, trouxemos aqui o Leonardo Formiga, que é engenheiro civil e gerente comercial na Barbieri, o Lucas Fadini Favarato, que é engenheiro civil, especialista de desenvolvimento da construção na ArcelorMittal Brasil, e a Silvia Scalzo, que é arquiteta e também é especialista de desenvolvimento da construção na ArcelorMittal Brasil. Porém, antes da gente iniciar, eu só gostaria de informar que vocês podem fazer questionamentos ou comentários no chat, e ao final das apresentações, vamos tentar responder ao máximo dessas perguntas ao vivo. Assim, eu gostaria de dar a palavra ao Lucas. Lucas, seja muito bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde, boa noite, pessoal. Agradeço ao Alexandre e a todos os colegas que estão hoje aqui dividindo a tela conosco para falar de um assunto tão relevante, tão importante na construção civil de uma forma geral, que é o Light Steel Frame hoje. O Light Steel Frame ele é um sistema construtivo formado por chapas e diversos outros componentes, que eu vou deixar o Leonardo Formiga explicar melhor logo na sequência. Mas antes de chegar a comentar sobre o sistema de uma forma geral, é muito importante que a gente entenda de onde vem a matéria-prima e o que é feito aqui na ArcelorMittal para garantir a qualidade desse produto que é comercializado pela Barbieri. Então, primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês. Hoje a gente tem uma planta que fica em São Francisco do Sul, que é a ArcelorMittal Vega. Então, toda essa parte de revestidos, ela é produzida lá. Essa usina ela tem capacidade de produção de cerca de 1,6 milhões de toneladas ao ano, e ela opera já tem mais de 15 anos. Só que a matéria-prima não vem de lá, o aço em si. Todo esse material é produzido na usina de Tubarão, que fica aqui no Espírito Santo, na Serra. Esse material ele é transportado para a ArcelorMittal Vega através de um sistema de barcaças, processo que é extremamente sustentável. A barcaça ela tem compartimentos que alocam essas bobinas e são levadas até Vega. Isso é muito sustentável, porque uma barcaça ela substitui cerca de 300 caminhões. Então, é um volume muito grande de material que é tirado das nossas rodovias e levado através de um sistema que pouco contribui, no caso que é bastante sustentável. Bom, lá em Vega é que ocorre a galvanização. O que é a galvanização? É um processo de revestimento, é um processo que confere à bobina uma proteção contra diversos agentes que estão aí nos nossos ambientes. Essas bobinas, elas passam por um processo de desbobinamento em linha contínua, que ele leva, ele é capaz de desenrolar cerca de 200 metros por minuto e aplica um revestimento com composições diversas nas duas faces.
com controle através de navalhas ou jatos de ar. Esse processo, diferente da pós-galvanização, ele consegue conferir um maior controle, melhor acabamento no material, além de possuir um custo competitivo e que faz com que esse revestimento ele seja quimicamente aderido ao substrato, tá certo? Uma outra coisa que é importante ressaltar é que os produtos da ArcelorMittal, eles possuem declarações ambientais de produto, que são as DAPs. Ou seja, a partir do momento em que você adquire um produto ArcelorMittal, você já leva um manual com todas as informações dos impactos que eles produzem, que são mínimos, realizados através de análises de ciclos de vida. Então, esses produtos que estão aqui listados, eles são certificados, e todos esses materiais eles se encontram nesse link que está aqui embaixo, brasil.arcelormittal.com/certificados-políticas. Bom, esse material é o que a Barbieri utiliza para a produção dos elementos de Light Steel Framing, conforme a norma NBR 15253 de 2014. E essa norma, ela atualmente está em processo de revisão. Mas afinal, o que é o Light Steel Framing? Ele é um sistema que muitas pessoas confundem com drywall, só que ele tem uma diferença básica. Drywall são todos os elementos que não possuem função estrutural. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma parede dentro de um apartamento, e essa parede ela só tem a função de ser uma divisória, ela não tem função estrutural. Por outro lado, se eu vou construir um edifício de múltiplos andares, uma residência, e vou fazer com que esses meus perfis transfiram todas as cargas, todas as ações incidentes na edificação até as fundações, ou seja, eles têm função estrutural, então esse é Light Steel Framing. Esse sistema, ele é composto em sua maioria por perfis do tipo U, simples ou enrijecidos, como vocês podem ver nessas figuras, e eles são conformados a partir de chapas com espessura mínima de 0,80 e graus AR 230, com revestimento mínimo Z275. Bom, um outro produto que a ArcelorMittal vem já desenvolvendo e muito em breve vai estar disponível no mercado brasileiro é o Magnelis. O Magnelis, ele é um revestimento muito poderoso se comparado aos outros revestimentos como os zincados e o alumínio zinco. Ele tem o magnésio, é o que difere em sua composição, e as normas internacionais, elas especificam os intervalos da composição desses materiais. Então, conforme você varia, né, o percentual de magnésio e de alumínio na composição, a resistência à corrosão muda. Então, o nosso produto, que é uma marca registrada da ArcelorMittal, o Magnelis, ele tem esta composição aqui. E quando comparado aos outros materiais galvanizados ou pós-galvanizados, você observa que a perda de revestimento após um certo número de ciclos, após o intervalo, nesse caso 6 semanas, ela é muito inferior. A gente tem aqui, ela não chega a 5 micrômetros, enquanto um galvanizado ele perde mais do que 20 micrômetros, ou seja, é menos do que a quarta parte. É uma economia muito significativa e o desempenho ele é excelente. E já adianto para vocês, tudo que a Silvia e que o Leonardo vão apresentar aqui hoje são tecnologias, são sistemas que são colocados em prática hoje pela ArcelorMittal aqui no Brasil através do Stelligence, que é a nossa metodologia de análise desenvolvida para a construção civil, baseada em 3 pilares, como a gente já vem conversando nos outros webinários. Primeiro, o ambiental. Nós temos uma preocupação imensa em trazer para os nossos clientes soluções que produzam poucos impactos ambientais e que tenham um excelente desempenho. Além disso, nós queremos sempre garantir a segurança da edificação a todos os usuários que a frequentam e também na fase de construção. E, obviamente, nós queremos produtos que proporcionem ganhos econômicos aos nossos clientes. Então, nós temos hoje projetos sendo desenvolvidos em parceria com a ArcelorMittal Aços Longos e com a nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento para a aplicação de Light Steel Framing em edifícios de 4 a 5 pavimentos, utilizando painéis pré-montados. Então, nós tivemos uma equipe que foi responsável por esse dimensionamento, um dimensionamento super racional, e nós observamos o quê? Que esse sistema ele é bastante vantajoso frente
as tecnologias tradicionais existentes no mercado, como é o caso das alvenarias em concreto, correto? Então, a gente observa uma economia geral nas fundações e nos pisos, e nós, trabalhando com esse tipo de sistema, ele é praticamente seco, ele só leva concreto nas lajes, se for o caso, mas existe ainda a possibilidade de trabalharmos com lajes secas, e ele possui tanto a vantagem de ser um sistema rápido, que não gera resíduos, como também de formas gerais, trazer ganhos econômicos aos nossos clientes. Então, eu agradeço a vocês, minha participação aqui hoje é breve, e agora eu convido o Leonardo Formiga para dar continuidade e explicar um pouco mais sobre o que é o Light Steel Framing, como ele surgiu e os principais benefícios desse sistema. Leonardo, é com você. Boa tarde, pessoal. Lucas, muito obrigado aí pela introdução. Antes de qualquer coisa, eu gosto muito de fazer um agradecimento, principalmente a quem nos convida a participar desse tipo de bate-papo. A gente acredita que o mercado nosso precisa muito disso daqui mesmo. A gente precisa se ajudar, precisa informar a cadeia, a gente precisa informar vocês aí que estão assistindo. A gente agradece a turma daqui, que está trabalhando muito para que esse sistema cresça, e a gente agradece a turma que está aí também, que é o nosso mercado, é você que tem interesse no mercado, no sistema, nos produtos e nos materiais. Então, tendo feito os agradecimentos aí a todo mundo, eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela e a gente vai começar o nosso bate-papo aqui. Deixa eu ver se a gente já está conseguindo fazer. Está todo mundo já vendo a minha tela aí? Ainda não? Só vou precisar de um feedback aqui, porque eu acho que a minha tela não está sendo compartilhada. Alguém consegue me dar um alô? Ainda não está vendo não, Léo. Deixa eu voltar aqui e deixa eu iniciar novamente aqui, porque a minha tela... Agora sim. Agora, maravilha. A internet tem um pouquinho disso, viu, pessoal? Obrigado aí pela atenção de todo mundo e pela paciência. Eu vou tentar transformar isso aqui em modo apresentação para que a coisa fique mais fácil. Então, assim, esse bate-papo nosso de hoje, o que está acontecendo aqui? A gente pensou bastante em estruturar isso daqui para vocês e falar sobre steel framing. Hoje, todas as conversas que a gente vê em cima de steel framing, elas vão muito para a questão da residência. O nosso tema, que foi abordado quando a gente começou a elaborar o material para esse bate-papo com vocês, a gente deixou na mão da solução industrializada em Light Steel Framing. E a gente pegou uma vertente do sistema que traz para nós aqui uma questão um pouquinho mais voltada para uma coisa muito moderna dentro do próprio sistema, que é a questão de fachadas, né? Mas para que a gente chegue até as fachadas, a gente coloca aqui alguns conceitos básicos, né? Porque a gente nunca sabe o grau de profundidade que cada um que está aí ouvindo tem dentro do sistema. Então, bem rapidamente aqui, a gente coloca uma linha de raciocínio para a gente montar o nosso quebra-cabeça aqui, tá bom, pessoal? Primeira pergunta que vem na cabeça da gente, então, o que é o tal do Light Steel Framing, né? Se todo mundo está aqui, está interessado no sistema, com certeza vocês já têm alguma carga aí de conhecimento, tá? Mas basicamente, para a gente unificar esse conhecimento, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, é importante que a gente entre nesse consenso de que é uma armação de aço leve, né? E esse aço leve tem espessuras definidas aí pelas normas que o Lucas colocou. E aí, o que acontece com essa normativa? A gente trabalha com esses aços de espessuras menores. Por trabalhar com essas espessuras menores, são aços, então, que acabam trabalhando em conjunto e não como aço pesado, concentrando carga. Então, ele tem uma tendência de dividir esses esforços aí através desse aço leve. E como é que essas armações aí acabam se apresentando, né? Elas acabam se apresentando através de painéis, ou seja, para eu formar esse framing, o nome mesmo diz, né? Essa armação ela trabalha através de painéis. E esses painéis, aqui está um exemplo de um primeiro pavimento de uma residência, em cima do radier, né, da sua fundação. Então, são vários painéis que vão trabalhando aí em conjunto. E a gente sempre aproveita para dizer
que essa união desses painéis autoportantes aí sempre tem que ter o acompanhamento aí de uma engenharia, né, de projeto, para que o pessoal possa utilizar isso da maneira correta. O Lucas fez um paralelo ali na apresentação dele muito interessante, dizendo as diferenças básicas que existem entre o light steel framing e o drywall. Então, como a gente ainda acaba vendo uma confusão nesses conceitos, é sempre bacana a gente trazer isso daqui para a nossa conversa, tá, pessoal? Então, assim, e esses painéis, como é que funcionam esses painéis? Quais são os componentes desses painéis? Eu não quero também dar muito spoiler aqui na apresentação da Silvia, que é excelente, vai falar um pouco também disso, mas, basicamente, a composição desses painéis dentro dos perfis U e U enrijecido, né? O U aqui é a nossa famosa guia de mercado, né? Ela tem esse nome de mercado como guia. E os montantes de mercado, que é o nome comercial do produto, vamos dizer assim, é o U enrijecido, né? Então, o que acontece? A largos rasgos, as guias, elas são elementos que trabalham sempre na posição horizontal. E o montante, o nosso enrijecido, é o carinha que vai trabalhar na vertical, aí, geralmente transferindo essas cargas aí de um para o outro, e o painel vai trabalhando dessa maneira aí. Então, você vai ter elementos de vão, aberturas, e todos os componentes aí de um painel são basicamente montados aí com montantes e guias e composições dentro delas. Tudo bem, Léo, você está falando então... Você fez esse raciocínio do que é o light, que você tem a armação, que você tem o painel, e aí a gente vai chegar no perfil. Vamos falar um pouquinho mais sobre a questão do perfil antes da gente pegar o gancho para o que a gente vai falar depois. Então, o que acontece aqui que a gente deixa? A gente coloca aqui para vocês o perfil enrijecido, que é o nosso montante. Quem dá nome ao montante no mercado é a primeira nomenclatura que ele recebe, e é o tamanho da sua alma, que vocês estão vendo agora no desenho, como a medida BW. Esse BW, na verdade, que é o que vai ganhando ali o nome de 90, 100, 140, 200, 250 e assim por diante, tá, pessoal? Então, assim, o montante de 90 é o perfil, o enrijecido com alma de 90. Por 0,8 é a sua espessura, tá? Todos esses parâmetros estão descritos, então, na NBR 15253, que o Lucas comentou, que ela está em revisão, tá bom? Bacana, vamos passando um pouquinho mais. Então, assim, até um pouquinho antes da gente falar da nossa espinha dorsal aqui, da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho, então, do histórico do sistema, tá? Bem rapidamente aqui, pessoal, o que acontece? Sempre quando a gente entra nessas palestras, todo mundo acaba comentando muito sobre essa questão do histórico, e é bacana também. Coloquei essa foto antiga para que a gente veja realmente como o sistema é realmente já utilizado há muito tempo. Tá? Essa daqui é uma foto dos Estados Unidos, mas basicamente foi naquele processo lá no século XIX, né, no finalzinho do século XIX, na parte de colonização ali e expansão ali das moradias ali em direção ao oeste, ali um pouco antes até disso, tá bom, pessoal? Então, basicamente, utilizava-se muito a madeira, era o material que eles tinham disponibilidade em abundância ali, e aí eles foram padronizando. A ideia de padronizar, repetir, replicar isso daqui já estava muito aí enraizada na metodologia construtiva que foi desenvolvida desde esse primeiro momento. Então essa foto eu achei bem bacana para a gente colocar aqui como o início desse histórico no wood framing e naquele momento ali dentro dos Estados Unidos. Então, logo depois disso também, a cidade de Chicago foi muito importante na questão do desenvolvimento do sistema, né, que naquela época era a cidade mais pulsante dos Estados Unidos, aí com a economia mais desenvolvida naquele momento, e aí começaram as questões de moradia, e aí o pessoal começou a fazer projetos que ganhassem altura. A partir do momento que começou
a ganhar a altura, a tecnologia que foi se desenvolvendo nesse momento foi necessário, né? E aí, como aí também a questão do aço já começou a ser utilizada, né? Então você começa a ter os primeiros, as primeiras obras ganhando a altura mais importante, e você tem também o nosso aço chegando junto aí com essa revolução tecnológica da construção que se deu nesse momento. E aí, obviamente, depois, juntamente com isso, os sistemas que foram chegando nos arranha-céus, nos grandes arranha-céus que foram chegando, e aí toda aquela parte desenvolvimento, né, de sistemas também para fachadas, visando também chegar nessas grandes alturas aí. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, a industrialização da construção foi uma coisa que veio de mão dada também com essa questão tecnológica e a necessidade da gente ganhar um pouquinho de altura aí nas edificações, tá bom? Eu gosto bastante também colocar um pouco, ilustrar bastante a nossa conversa. E o que acontece aqui? Essa é uma fachada, né? O local dessa obra é aqui no Paraná, certo? E aí vocês conseguem ver um elemento bacana aqui já de steel framing, fazendo esse revestimento desse prédio aqui. Então foi uma obra bem bacana, onde vocês podem dar uma olhada ali em alguns elementos ali, a parte de perfis. E outra coisa bacana que eu utilizo muito esta foto aqui, pessoal, é para dizer o seguinte: não é só o espaçamento modular a cada 40 ou a cada 60 que acaba formando o nosso sistema. Reparem vocês que a gente tem alguns elementos aqui que são calculados. A gente sempre coloca muito, a gente como profissional da área, a gente preza muito pela questão do engenheiro responsável pela obra, do projeto estrutural que tem por trás, do desenvolvimento que o Lucas comentou com vocês ali, que nada disso aqui está no lugar que está por acaso. Então, tudo tem um motivo, tudo tem uma engenharia por trás. Tá, pessoal? Então, a gente coloca aqui elementos como bloqueio, ancoragem, e isso é um sistema de fachada ali, tá bom? Aquela parte escura ali que vocês veem no fundo já é a membrana, que é uma componente aí do sistema, que depois a Silvia vai falar dela um pouquinho mais para nós, tá, pessoal? A minha função aqui é trazer esse comentário com relação à fachada, trazer o comentário com relação de que não é necessariamente a cada 40 ou a cada 60 aquele raciocínio que a gente tem muito básico ainda vindo do drywall, tá, pessoal? A gente aqui está falando em estrutura, está falando em steel framing, vento, carga, então isso aqui tem uma engenharia, tudo que está aqui tem um porquê. Esta foto aqui é muito bacana, coloquei até uma flechinha ali para indicar para nós a laje e em detalhe esta ancoragem, o bloqueio em cima, porque justamente aqui a gente coloca aqui o método contínuo, então ele vai passando pela estrutura de maneira externa à obra, fazendo esse fechamento aqui na nossa fachada. Tá bom, pessoal? Aqui, mais uma vez, colocando em detalhe o bloqueio, a membrana, os elementos, a ancoragem e o bloqueio, tá bom? E aqui, a gente fazendo um contraponto também com este outro tipo, outra metodologia, vamos dizer assim, de se desenvolver o projeto de uma fachada, a gente coloca aqui também o método embutido, tá, pessoal? Aonde você já consegue pensar também junto com a questão da fachada também do método contínuo, que aqui você começa a mudar um pouco a mentalidade da engenharia nacional, onde você consegue pensar na construção off-site, você consegue pensar em fazer os painéis, trazê-los prontos aqui para a obra, você ganha tempo, você ganha cronograma indo de maneira paralela para você ter uma obra realmente mais industrializada, tá bom, pessoal? E aqui a diferença é que vocês percebem ali que o framing ele está entre lajes, por assim dizer, e aí depois os revestimentos vêm por cima disso daí também, para a gente continuar o trabalho, tá bom, pessoal? Mais uma fotinho aqui da construção off-site, né, do modelo aqui embutido, que quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a desenvolver isso aqui, a gente começa a trazer mais industrialização para o nosso canteiro de obras. É um pouco o que a gente veio falar aqui para vocês hoje, tá bom, pessoal? Avançando um pouquinho aqui, eu separei agora para que a gente pudesse conversar
dois casos que a gente a gente utilizou as vantagens aqui da questão do steel framing. O primeiro deles foi a obra da Fiocruz, do hospital de campanha para a questão do Covid. Isso daqui começou já em março, logo depois aí de lockdown e aquele período onde a pandemia realmente veio à tona. Nos procuraram aqui da Barbieri, para um cliente nosso nos procurou, uma construtora, para fazer o desenvolvimento deste projeto, e o steel framing ele veio a calhar muito bem em dois aspectos aqui. A gente acabou solucionando a questão da cobertura dos hospitais, deste aqui especificamente, e a gente se utilizou muito da questão off-site. Ou seja, os perfis que foram produzidos foram enviados para um galpão próximo à obra. Este próximo à obra me indica que eu tenho um caminho entre este galpão e a minha obra efetivamente. Este trajeto é um trajeto que temos que pensar também quando a gente está analisando a questão off-site, porque este caminho, meus painéis precisam transitar por esse caminho até chegar na obra. Isso tudo é engenharia, isso tudo é pensamento antes da gente chegar na execução da obra. Então, o pessoal começa a entender que, poxa, com o steel framing, com uma construção off-site, eu consigo pensar um pouco fora da casinha. Eu consigo pegar alternativas aqui e eu consigo utilizar para industrializar a minha obra. Eu consigo ganhar tempo, eu começo a pensar, eu começo a fazer engenharia no essencial sentido da palavra, tá? Aqui, então, um pouquinho de dados para vocês com relação à obra da Fiocruz. O material utilizado, então, foi o light steel framing, que o Lucas comentou com vocês, né? 275 gramas de zinco por metro quadrado de chapa, 230 MPa, de acordo com a norma vigente. As tipologias utilizadas foram perfis de 90 e de 140 de alma, com 0,95 de espessura. Foram mandados para esse galpão, foram produzidos desse galpão ali de maneira a ser instalada na obra de maneira mais eficiente, tá? Isso possibilitou a construção off-site. A duração da obra foi tempo recorde, foi em 2 meses, e foram enviadas aí mais de 50 toneladas. Esse daqui, pessoal, é o modelo, é um render das coberturas deste projeto especificamente, da obra da Fiocruz, certo? Vocês conseguem ver a questão de tesouras aí e tudo que envolveu. E agora eu vou passar para vocês, olha que bacana aqui. Isso aqui, ó, já eram os painéis, já na obra. E o que aconteceu aqui? O que é bacana aqui? Você consegue ver que este material aqui já foi trabalhado, já foi separado e já estava localizado já no canteiro, de maneira esperando para serem içados até o seu local final de destino. Lembrando sempre que isso daqui envolve muita logística, muita engenharia prévia, para que na obra os tempos sejam cada vez menores, né? A obra industrializada, a obra bem pensada. Aqui é uma foto também já das tesouras colocadas nos seus devidos lugares, tá? Você vê aí o pessoal trabalhando. Tinha uma outra foto bacana também que o pessoal tirou com aqueles holofotes pensada também, tá, pessoal? O tempo de obra ali é mais eficiente, o pessoal já trabalhando em cima daquilo que precisava ser feito. Mais uma outra foto aqui dos painéis. Mais uma foto dos painéis sendo instalados aqui. Pessoal, eu vou solicitar para vocês aqui, me dar um feedback aqui, me veio uma mensagem na internet. Tá todo mundo me ouvindo bem, vendo a apresentação bem? Sim, Léo, tá tudo certinho. Ótimo. Não, como veio uma mensagem aqui no computador que a internet estava instável, eu resolvi parar um pouquinho aqui para perguntar para vocês. Me desculpem, tá, pessoal? Vamos continuar aqui. Então, como vocês podem observar aqui, olha que bacana essa foto também. Você tem painel esperando no chão,
você tem um MUNC para colocar e você tem um pessoal lá em cima direcionando esse material para o local final. E aí, então, você tem o cronograma muito acelerado, muito bem pensado aí na parte da execução. Tá, pessoal? Mais um caso que eu gostaria de colocar para vocês, eu estou avançando aqui, agora eu vou falar com vocês sobre um outro caso muito bacana também, que é o Bairro 31. O Bairro 31, ele é uma obra bem icônica da cidade de Buenos Aires. Quem teve a oportunidade de visitar a cidade, ali chegando no centro, quem vem do aeroporto de Ezeiza, você tem na parte das autopistas ali, que eles chamam, um bairro que acabou sendo criado ali, uma comunidade que acabou avançando muito de maneira irregular, acabou criando uma vila, ali eles chamam de vilas ali, o que a gente chamaria no Rio, por exemplo, de favela, ou comunidade, coisas do gênero. E aí isso daí despertou, na verdade, uma questão social e um pessoal de um governo aí que tomou conta, tomou frente dessa ação lá em Buenos Aires, resolveu fazer um projeto de reurbanização do bairro 31 na Argentina. Eu vou colocar a fotinho para vocês aqui, para que vocês derem uma olhada como é que era antes. E aí você tinha várias famílias aí que estavam desde a década de 30 colocando suas casas ali de uma maneira irregular e tudo mais. E aí o pessoal fez um plano de reurbanização deste bairro. E para fazer uma obra com pouco impacto nos arredores, de que você tem autopista, você tinha ruas ali que estavam chegando e entrando aí nesse meio, um dos sistemas utilizados aí foi uma obra de sistema misto, porém, toda a parte de fachadas foi escolhido o sistema de light steel framing, justamente pela questão de velocidade também de obra, tá? Essa obra teve uma duração total, uma obra grande, na verdade, um impacto bem grande, foi uma duração aí de 2 anos, tá? Foram quase 100 toneladas aí de perfis que foram mandados. Lá, a parte normativa é um pouquinho diferente daqui. Então, a alma dos perfis que foram utilizadas foram de 120 e de 150, tá? Mas a espessura era a mesma de 0,95 e as características de galvanização também são iguais, tá? Então, foram 802 unidades familiares aí que foram feitas no bairro 31 aqui com o sistema de light steel frame. Vou colocar para vocês aqui algumas fotinhas para que vocês possam ver. Então, foi utilizado o sistema de fachada no método embutido, foi utilizado muito off-site também, ou seja, galpões que estavam próximos ao local da obra, também, e de novo, comentando um pouco com vocês da questão do trânsito do galpão até a obra, ou seja, essa rota é muito importante, porque a gente sabe de alguns casos, não foram esses, né, graças a Deus, mas a gente sabe de alguns casos onde a rota não foi pensada, alguns painéis ficaram grandes demais, e aí acabaram tendo problemas com pontes ou coisas do gênero, quando você começa a pensar num painel muito maior do que a tua rota ou do teu equipamento que vai levar esse painel até a obra comporta. Então, esse é um ponto onde a gente sempre tem que prestar atenção, tá, pessoal? Então, é uma obra mista, a gente vai estar falando do steel framing aqui na questão da fachada, tá? Sempre frisando aqui, vejam ali a foto, o revestimento que está sendo colocado, utilização de equipamentos, utilização de içagem dos painéis já na obra, dá para ver ali os blocos, dá para ver a laje em concreto armado, é uma obra mista neste caso, tá, pessoal? Então, aqui a gente consegue ver lá no final, olha como daquela primeira fotinho que a gente tem lá atrás, até o resultado final, a transformação de tudo que acabou sendo feito aqui, você consegue ter um espaço digno aí, um espaço bacana para a galera, com uma obra, nesse caso aqui envolveu o poder público, é uma obra que envolveu muita engenharia, muito pensamento de trajeto até a obra do galpão, muita projeto mesmo, papel, projeto, onde que vai, conexão de painéis, para chegar nesse resultado tão bacana aqui, para essas mais de 800 famílias que acabam tendo um espaço mais digno. Olha, foi um caso real, um caso de transformação, um caso de utilização de aço, e um caso onde todo mundo aí naquele
triplo impacto de sociedade, econômico e ambiental, todo mundo acabou aí beneficiado com esta obra. Olha o resultado final, que bacana, do que era antes, olha ali a autopista passando do lado ali, e do que ficou hoje. Esse aqui é um caso muito bem explorado aí em todos os aspectos com relação a isso. Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui de compartilhar a minha tela. Parei já? Vão me dizendo que eu tô cego aqui, pessoal. Parou, Léo. Muito obrigado. E aí depois a gente vai abrir para essa turma toda falar. E antes de eu parar de falar, eu queria apresentar a vocês a Silvia Scalzo, que é uma professora de primeira e vai contribuir muito aqui para o nosso conhecimento. Silvia, tá contigo agora, viu? Obrigada, Leonardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou tentar ser bem breve aqui na minha fala, para a gente depois ter um bate-papo no final da nossa conversa. Eu vou falar de fachadas em Light Steel Frame. O Light Steel Frame tem várias aplicações, como o Leonardo mostrou, como o Lucas mostrou. Eu vou falar de uma aplicação particular, que é como fachadas de edifícios. O Lucas vai estar passando para mim, a gente teve um probleminha, então eu vou ter que falar, às vezes, o próximo. Vocês tenham paciência, me desculpe. Lucas, agora vamos lá. Já o próximo slide. Eu espero que estejam passando, tá, Lucas? Vocês já estão vendo? Sim, Silvia. Sim, estamos aqui. Bom, então, contextualizando um pouquinho a fachada ela possui várias funções. A fachada é vidro, a fachada recebe a iluminação, a fachada é através da fachada, então, que entra a luz, é através da fachada que entra a ventilação. A fachada tem um custo alto de implantação, né? Numa edificação, uma fachada representa mais ou menos 15%. Ela vai causar impacto ao longo de toda a vida útil do edifício. Então, assim, com a fachada é muito importante a gente responder aí a questão de produtividade, os menores prazos e, importantíssimo também, a redução do impacto ambiental. Tem ainda um outro ponto que é de mercado. Hoje os edifícios têm cada vez mais complexidade, né? A gente tem fachadas que mudam, andares tipos que vão mudando, usos diferentes, usos residenciais e comerciais no mesmo edifício. Então, o produto de hoje ele é cada vez mais complexo e a exigência por parte do usuário, por parte de toda a sociedade, da construção, melhoria na qualidade do produto. Então, o steel frame, a fachada steel frame, ela pode responder essas necessidades. No próximo slide, a gente tem uma questão que é muito importante hoje na construção, em qualquer construção. A estrutura, todos os subsistemas do edifício, eles têm que responder a uma questão de uma possível desmontagem e desmaterialização, né? Então, é o que a gente fala da reciclabilidade. Sabemos que o aço é o material mais reciclável que existe, sem perder a sua qualidade, né? Por exemplo, alguns materiais como o papel, ele vai sendo reciclado, mas ele vai perdendo qualidade ao longo do tempo. O aço, ele vai mantendo a qualidade em todas as sucessivas reciclagens. E a gente traz aqui essa questão da desmaterialização do edifício, da possibilidade do edifício ser desmontado, né? Então, esse tipo de solução o steel frame permite. E uma questão que é importante de colocar é que, antigamente, numa visão mais antiga, né, o material durável era a pedra, o material que ele era um material robusto, pesado. E hoje a construção moderna, as tecnologias modernas mostram que se modificou esse axioma e que o material durável nem sempre é o que tem maior densidade de massa. E uma outra questão, né, que da desmaterialização, ela também traz aí um atendimento às metas de sustentabilidade. A gente indo, então, para o próximo slide, caracterizando a tecnologia de fachadas. Então, a fachada em steel frame é uma fachada leve,
ela vai pesar menos de 60 quilos por metro quadrado, ela não tem função estrutural, quer dizer, ela não sustenta edifício, mas ela tem que responder aí a cargas de vento, a cargas de impacto de corpo mole, corpo duro, enfim, a gente tem que pensar nela, né, como um elemento de vedação do edifício. Ela vai ser acoplada a seco e ela pode apresentar juntas ou não, isso vai depender do revestimento que ela vai receber. Ela pode receber um revestimento incorporado, que são as argamassas, ou revestimentos não aderidos, por exemplo, fachadas ventiladas. Então, o sistema traz uma série de camadas que elas vão... a camada dos perfis, a camada externa, a camada interna, que é o drywall, os isolamentos, aí de acordo com a necessidade que o usuário tem, né, que aquele local vai trazer de desempenho térmico acústico, ela vai, então, responder, o projeto vai responder essas questões. E aqui, caracterizando um pouco a tecnologia, né, a gente estava falando, então, já próximo slide, do revestimento incorporado, que é quando eu vou sobre a placa, né, de fachada, entrar com uma argamassa projetada, uma argamassa rolada, enfim, esse revestimento é aderido. Ou então, eu posso, como nesse exemplo desse slide, ter uma fachada de placas, pode ser placas de laminados melamínicos, placas de espessuras aí metálicas, ou até de elementos como pedra, enfim, ou que a gente chama de fachada ventilada. Então, é interessante que permite todos esses tipos de tecnologias também de revestimento. Continuando aqui, só explorando um pouco essa questão que o Leonardo já tinha levantado, que são os métodos de fechamento para essa tecnologia, que podem ser métodos embutidos ou métodos contínuos. Qual a diferença dele? O embutido vai estar entre as lajes, e o contínuo ele vai estar sobreposto às lajes, né, de forma contínua. Isso vai trazer alguns impactos para o projeto. É importante falar que os métodos, ambos os métodos, eles podem ser usados, seja em fachadas, seja num edifício de estrutura concreto, né, pilar, viga, concreto armado, lajes, ou seja num edifício de estrutura metálica. É possível a gente utilizar os dois métodos em qualquer um do tipo de estrutura que se adotar. Aqui mais um exemplo de método contínuo, né, onde os perfis e as placas, então, onde os perfis correm externamente à nossa laje, né, sendo fixados na espessura da laje, e as placas externamente. E também a gente tem aqui no próximo slide a questão da montagem do painel, né? Usando um painel off-site. Então, eu monto esse painel e trago ele pronto para a minha obra, conforme a gente vê aqui nesse slide. E aqui também um outro caso, um colégio aqui em São Paulo que usou esse tipo de elemento. Os painéis já chegaram prontos, aqui era um retrofit, era uma edificação que já existia, e os painéis vieram agregar aqui a fachada desse edifício. Eu vou mostrar vários casos um pouco para a gente entender as possibilidades que existem. Né? E qual que é o melhor método de montagem? Aí vai depender de várias condições, né? Vai depender de espaço físico, de armazenagem, de rotas, como o Leonardo já nos mostrou, né? Como que é o transporte dessas peças
do canteiro, de equipamentos disponíveis, equipamentos para içar, da qualidade de mão de obra, da qualificação dela, da questão de precisão dimensional e da gestão de controle de qualidade, de custos da obra, né? Então, em função de todas essas questões, eu vou escolher antes qual que vai ser o método que mais se adapta para o meu projeto. Eu vou também falar um pouquinho aqui da caracterização, né, dos perfis. A gente sabe que a gente até está aqui com um ótimo fabricante de perfis, mas o que é muito importante o projeto considerar é a definição de um projeto estrutural, né, porque a nossa fachada vai responder a cargas de ação de vento, ela pode estar num edifício multiandares, né, onde o vento vai ter aqui bastante importância. Então, o que está tentando se evitar são flambagens dos perfis, né, que pode se dar aí de diversas maneiras. Então, é muito importante definir, né, no projeto que tipo de montante, quais são as dimensões desse perfil que vai ser utilizado, de acordo com a classificação do ambiente, qual que vai ser o revestimento, eu vou usar um revestimento 275, ou vou usar um 350, dependendo do local, enfim, todas essas questões, elas têm que ser vistas, né, no momento de projeto, para a gente ter aqui um desempenho estrutural adequado. Essa fachada, ela vai ter que responder a um desempenho estrutural, mas também a questão de segurança contra incêndio, a um desempenho térmico, acústico e a questão de durabilidade e uma baixa manutenabilidade desse edifício. Então, aqui, eu trago aqui algumas questões em relação ao desempenho estrutural, mas sabendo que o projeto vai ter que responder a todo o desempenho do edifício. Continuando, aqui é um caso interessante, que é um comparativo entre uma fachada de light steel frame e uma fachada tradicional, né? Esse case aqui, ele sai de uma dissertação de mestrado, que era uma pessoa que trabalhava numa construtora e fazia orçamentos, né? Então, aqui o Antônio Carlos da Rocha, que fez esse trabalho, ele faz uma comparação. Então, ele compara consumo, produtividade, quantidade de insumos, e aí eu trago aqui umas questões interessantes, né? A fachada de light steel frame foi 52%, teve um consumo de homens-horas 52% menor, e uma produtividade também dessa ordem. A média de trabalhadores homem-mês também ela foi 62% menor do que seria numa fachada tradicional. Quando eu falo tradicional, é uma fachada né, de alvenaria e de revestimentos argamassados. A quantidade de insumos, no caso da fachada de light steel frame, ela é maior, né? Eu tenho os perfis, eu tenho o isolante, eu tenho mais insumos, mas, por outro lado, eu vou ter um menor espaço de armazenamento desses insumos, né? E isso é importante. A gente pode ver que a área, aqui nesse caso, ele estava trabalhando com torres altas, e eram várias torres, então, nesse caso também, a questão de estocagem, ela foi 56% menor do que ela seria na fachada tradicional, e a duração de obra, como eu falei, né, era uma obra bastante grande, ela foi de 16 meses, 16,4 meses na fachada em light steel frame e de 19,4 meses numa fachada tradicional, né? Então, acho que toda essa questão, né, que impactos isso trazem no custo de uma obra, né? O quanto custa eu ter um canteiro de obra durante 3 meses a mais só por causa da fachada. Então, isso acho que são questões bastante pertinentes na hora que a gente está buscando produtividade e redução de custos e de prazos.
como próximo slide, assim, a fachada, né, ela vai vir junto com uma visão sistêmica. Tem algumas coisas do edifício que vale a pena eu pensar para tornar a fachada ainda mais produtiva. Por exemplo, não existir viga de borda no edifício, né? Poder iniciar minha fachada na laje e terminar ela no teto da laje superior. Isso dá ganho para o sistema, né? Se eu trabalhar com lajes planas, se eu não tiver vigas internas, então aí para o meu drywall ainda é mais fácil, né? Para as vedações internas. Uso, então, de chicotes elétricos para a parte de instalações. Então, quando a gente entra com uma nova tecnologia, dentro de uma visão sistêmica, né, eu vou estar mudando, vou estar trazendo aí novas questões que todas juntas vão permitir uma maior produtividade. E agora eu vou trazer vários exemplos, né, de obras residenciais aqui no Brasil que já usam essa tecnologia. Aqui edifícios de 8 andares, um edifício bastante alto que está já em final de obra, também construção residencial. Chamo atenção aqui, né, para os elementos que facilitam o uso, como plataformas cremalheiras, né, elas vão facilitar bastante o uso dessas fachadas, mas também pode ser andaimes. Aqui a gente tem um caso que utilizou andaimes para montagem. Tudo isso vai depender da altura do edifício, de uma série de condições, e é interessante, né, já pensar isso desde o projeto. Esse edifício, esse outro exemplo, aqui é um exemplo de hotelaria. E aqui é interessante, né, os anteriores que a gente viu eram estruturas de concreto armado, aqui a gente já tem uma estrutura metálica com lajes steel deck. Então, essa tecnologia, ela não, você pode trabalhar, né, ela não é limitante em relação à estrutura do edifício. E aqui também chama atenção para grandes plataformas cremalheiras, né, que davam produtividade aqui ao revestimento do andar. Esse edifício foi construído aqui com muita rapidez. Continuando, aqui também um outro que mostra aqui, então, balancins e um método embutido, também um hotel. Aqui a gente tem também um edifício corporativo em estrutura metálica, também com uso de fachadas pelo método embutido. Um outro edifício residencial, e aqui também eu chamo a atenção nessa questão da viga de borda que a gente tinha comentado, a hora que você pode trabalhar com grandes panos, né, tanto para as esquadrias como para os elementos opacos, isso vai ajudar na produtividade do edifício. Continuando, a possibilidade de uso em obras comerciais. Aqui a gente está vendo grandes fachadas, né? Geralmente shopping centers, eles vão ter grandes fachadas cegas, e essa tecnologia se adapta a esse tipo de obra. Aqui uma montada em loco e outra que vem revestindo, já chegando pronta em painéis. E esse slide, ele traz a possibilidade também de usar o mesmo sistema para fachadas curvas. Nesse caso aqui são projetos feitos fora do Brasil, mas que mostram claramente essa possibilidade de flexibilidade do sistema, de usar aqui elementos como terraços, fachadas com curvaturas. E então, assim, finalizando, né, a gente retoma aqui com os benefícios desse sistema, que é a alta produtividade, com redução de prazos de obra, um controle de custo, né, porque eu tenho aí maior facilidade de controle de todos esses elementos, né, eu vou ter, eles vão apresentar menor desperdício em obra, redução de riscos, porque a hora que essa obra ela reduz, eu diminuo o meu risco, e eu vou possibilitar ganhos de eficiência e ganhos socioambientais. E eu termino por aqui para deixar aqui um tempo de a gente fazer um bate-papo aqui com os meus colegas. Muito obrigada, pessoal.
Pessoal, muito bacana, foi muito boa a apresentação de vocês, bem claro. Eu acho que a gente abordou, né, a questão dos benefícios que eu propus o desafio lá no começo, né? Acho que a gente trouxe todos aqui e a gente fica até à disposição, né? A gente está aqui no momento de perguntas e respostas, né? Tivemos algumas perguntas que eu vou fazer a vocês, mas se alguém vir algum ponto que não foi abordado aqui, coloque, que é para discussão. Esse momento é agora para a gente discutir. Eu gostaria de iniciar, né, fazendo algumas perguntas para a Silvia. Silvia, 2 pontos. Uma que está ligado com a apresentação que o Léo fez. O primeiro é se a gente já consegue, né, quais tipos de, se a gente consegue aplicar esse sistema para qualquer tipo de fachada, de revestimento de fachada. E um ponto legal que você abordou e o Léo também trouxe é a questão da aplicação do sistema, né, se o custo do sistema ele consegue ser aplicado em residenciais sociais, né, de baixa renda. É possível no Brasil a gente pensar dessa forma, né? Porque hoje em dia é muito característico você pensar em sistemas de alto padrão, mas é possível, visto aquela tabela que você mostrou de comparativo com um sistema com outro. A gente viu o exemplo, o case lá na Argentina, né? Que o Léo trouxe para a gente. Aqui no Brasil é possível? Sem dúvida, eu acho que é possível, principalmente porque na habitação social a gente precisa de escala, né? Então eu acho que a hora que você escala essa tecnologia, aí fica muito mais tranquilo, porque você vai ter os ganhos aí num empreendimento que você vai ter um menor prazo, você vai ter desempenho térmico, acústico, você vai poder regular esse desempenho de acordo com a necessidade do local. Então, sem dúvida, ele é possível. Eu acho que basta ter um esforço de projeto, que sempre é necessário, né, para todas as condicionantes serem estudadas, e com ganho de escala, essa tecnologia, sem dúvida que é possível. E você fez também uma pergunta com relação à possibilidade, à flexibilidade da fachada. Sim, você pode ter uma fachada assim, conjuntas, com revestimento aderido, argamassados ou fachadas ventiladas. Você tem aqui várias possibilidades de diferentes revestimentos com essa tecnologia da fachada em steel frame. Legal, Silvia, obrigado. Léo, vamos entrar aqui um pouquinho mais, teve perguntas técnicas aqui para você. Eu acho que vai ser bacana a discussão. A primeira né, se o light steel frame ele pode ser utilizado com componentes de módulos para construção off-site, né? Eu acho que vamos por partes. Ele pode ser utilizado para construção modular? Vamos sim. Ele não só pode, como ele é um bom responsável por possibilitar isso, ou seja, eu só queria falar também com relação à escala, que a Silvia colocou muito bem. Essas são as palavras-chave do sistema. Escala para você ter mais material, ou seja, para você ficar mais eficiente até do ponto de vista industrial. Escala do ponto de vista de tempo, porque a hora que o poder público perceber que você, com tempo de obra reduzido, você consegue começar e finalizar a obra no mandato político, vamos dizer assim, é uma coisa que há pouco se fala, porque é politicamente correto ou não, mas vamos falar a verdade, no caso argentino foi utilizado muito dessa maneira, e sim, o steel framing permite você fazer uma engenharia prévia, controle dimensional, que você falou, é fundamental, você consegue controlar muito bem a tua obra. Detalhe, isso só é possível com equipes treinadas, capacitadas, engenharia, projeto, e nada daquilo que o pessoal às vezes busca muito, que é jeitinho, vamos fazer aqui. Então, assim, a gente sempre pega muito no pé, porque a gente conhece como é que é o negócio. A gente está tentando fazer uma coisa bacana, mas isso requer engenharia, requer estudo em cima disso, né? Mas com certeza. Bacana, olha, muito bem colocado. Outro questionamento aqui, né? Estão perguntando se é possível fabricar perfis para steel frame com graus superiores aos A230, né? O que deve ser considerado, né? Levado em consideração para tomar uma decisão dessa, e qual foi o maior grau
que a RBR já utilizou, já fabricou para poder aplicar? Opa, essa daí eu vou começar, mas eu vou deixar vocês terminarem, porque aí já é a questão do aço. A questão, assim, a questão de cálculo estrutural, ela é basicamente a normativa. Então, a norma te pede os requisitos mínimos, né? Inclusive, com a Silvia, a gente faz parte do corpo que está fazendo a revisão, né? Muito orgulho que foi feito esse convite por vocês. Eu estou participando, acho muito legal. A Silvia é uma professora aí também, nossa, está contribuindo demais para o estudo. Então, assim, o requisito da norma está lá, é o 230 MPa. Mas sempre por segurança e por tolerância também, sempre vem já muito a mais do que aquilo, nunca vem 230, né? A gente pega as amostras, laudos, bobinas e tudo mais, você está colocando sempre aí em 280, 300 até alguns casos. O real, né? O nominal da bobina vem lá o 230, mas qual foi o maior é muito relativo. Eu sinceramente, eu vou passar essa bola para vocês aí, se vocês tiveram algum caso, mas o nosso, basicamente, o que pedem é 230, 280, que na prática você tem bobinas muito superiores a isso já, por natureza, mesmo fazendo as ordens de 230. Bacana, Léo, bacana. Esse ponto de qual foi o maior, né, ele é relativo, né, depende da especificação do projeto. Sim, você falou, né, projeto a projeto, né, a norma ele exige o mínimo, que ela é recomendada o mínimo, né, mas o projeto tem que ser analisado, tem que ser verificado, então, né, vai depender do cálculo que for feito. Exato. Mas a gente pode chegar até ZAR 400, né? ZAR 350, ZAR 400, se for necessário. Isso aí, Silvia, bem lembrado. Existem estudos se aumentando o ZAR você consegue diminuir taxa de aço utilizada tantos quilos por metro quadrado, coisas do gênero. Esse é um estudo válido, é feito pelo pessoal da engenharia geralmente, mas enfim, aí é engenharia mesmo, é você calcular e comparar um com o outro para ver se realmente você aumentando o ZAR consegue um ganho que compense o aumento do valor do quilo do aço, vamos dizer, por aí mais ou menos. Bacana, Léo. Lucas, não ficou por último aí, mas né, você não escapou não. Tem uma pergunta aqui relacionada ao Stelligens, que você abordou na sua apresentação. Eles estão perguntando como é que pode ser aplicado o Stelligens na obra dele, né? Hoje aqui no Brasil a gente está com diversas frentes, né, do Stelligens, e essa que nós apresentamos aqui hoje, que é do residencial, ela é apenas uma delas. Então, se você tem algum case, você quer aplicar, entender um pouco mais sobre o sistema, você faça um contato com a nossa equipe comercial, a gente entra em contato, toma todas as medidas relacionadas à confidencialidade, troca projetos, analisa em conjunto e adapta o que nós já temos feito hoje, né, os nossos pontos de aprendizado para o seu projeto, a fim de te entregar o melhor produto e a melhor solução possível. Bacana. E tem mais uma aqui que veio relacionado, né, o Lucas abordou, mas essa aqui eu vou tomar a liberdade de responder, que é relacionado ao Magnelis, né, que estão questionando se já existe Magnelis no mercado brasileiro, né, e qual que é o custo desse produto, né? O Magnelis, a gente deve, a nossa operação aqui no Brasil de produção de Magnelis está prevista para 2023, mas, no entanto, a gente importa esse material da Europa. O Magnelis, lembrando, é uma marca, é um produto ArcelorMittal, tá? E a gente importa esse material da Europa, estamos fazendo, né, um market creation com esse produto aqui, já há disponibilidade de compra, né? O Lucas está ali até mostrando uma amostra, né, desse produto que a gente tem no Brasil. E relacionado a custo, ele também depende da aplicação, né? Dependendo do tipo de aplicação que você tem do material, onde você vai aplicar, a camada de revestimento ela é diferente para cada tipo de aplicação. Então, depende do projeto, aí vai ser avaliado qual que é o custo desse produto, é caso a caso. Aí, como o Lucas falou, é sempre entrando em contato com a equipe comercial da ArcelorMittal para a gente poder ver a melhor forma de atender as demandas. Só para complementar, isso aqui é uma amostra, né? É um produto que já vai ser comercializado aqui. É uma chapa com espessura de 1,5 e ela é ZM120. Então, é muito importante a gente ressaltar que a gente não faz equivalência por massa do Magnelis com os encados. Então,
devido à sua composição química, ele tem um desempenho frente à corrosão, principalmente em ambientes que tenham cloretos ou compostos à base de amônia, muito superior, que é o que aqueles gráficos representam relativo à perda de massa. Então, por exemplo, essa chapa ela é um ZM120, então são 120 gramas por metro quadrado depositados sobre as duas faces, e que apresenta um desempenho, não é, Silvia? Pode até, Silvia e Leonardo também podem comentar um pouco, equivalente ou até superior aos outros revestimentos, dependendo da condição ambiental. É isso aí, Lucas, muito bem. Gente, eu acho que o nosso tempo já até passou um pouquinho daquilo que estava previsto. Eu vou voltar a falar aqui, foi muito bom, agradeço a todos pela apresentação que vocês fizeram, né? E temos mais um último recado para dar aqui nesse webinar, que é relacionado à disponibilidade dessa apresentação, né? A gente está fazendo o upload dela no YouTube, né? Então, você pode procurar o YouTube da ArcelorMittal, ele vai estar disponível lá, assim como os outros webinars que a gente já fez. Então, estão todos lá carregados no YouTube, aí vocês podem revisitar e podem compartilhar, fiquem à vontade, tá? E para os próximos, fiquem ligados que vão ter mais eventos como esse, né? A gente agradece aqui novamente a todos e boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, pessoal.